Eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Eram muito jovens e tudo aconteceu de repente. Sem dúvida alguma, eles entraram para a história. Eu poderia dizer, aliás, que foi um capricho da história. Por mais que eles tivessem essa imagem de malfeitores, embora eu não acredite muito nisso, o país atravessava momentos difíceis. E, de uma certa forma, todos estavam ansiosos por mudanças. E eles estavam lá, atentos aos acontecimentos históricos. E se sentiam orgulhosos em poder registrar tudo. Eles eram pessoas carinhosas e muito românticas. Aliás, um romantismo que já não existe mais nos dias de hoje. O mais interessante é que eles se completavam. E talvez tenha sido por isso que eu não conseguia viver só com um deles. Eles eram também pessoas alegres e muito espirituosas e realmente sabiam que uma mulher queria de um homem. Agora, imagine isso multiplicado por 2. No início eles montaram uma lojinha de fotografia para, vocês sabem, para fazer aquelas fotos de família. Foto de casamento, aniversário, batizados, etc. Só depois que eles compraram uma câmera cinematográfica é que eles começaram a registrar as imagens da cidade, que na época era conhecido como vistas animadas. E o próprio cinema mundial ainda estava dando seus primeiros passos. Então, era óbvio que as imagens fossem bastante precárias, mas condizentes com o espírito da época. E o cinema, sem dúvida alguma, foi a verdadeira paixão da vida deles. Quando um homem está com uma câmera, ele se sente um verdadeiro Deus. Ele tem o poder de registrar essa coisa nebulosa que é o tempo. O cinema deles tinha uma linha evolutiva que, infelizmente, devido aos acontecimentos que vocês sabem, foi interrompido. O que é muito triste para a cinematografia paranaense e brasileira. É uma pena. I never met them personally, but I heard they were highly regarded. And not considering, of course, the sad episode that results in all this. And also by the things I heard, they were even talented. Just see the incredible capacity they had for disguises. Gee, in 30 years of profession, I never saw such perfection. Curitiba? Curitiba, a cidade do pecado? Curitiba, aquele tempo, era uma festa só.
A cidade era conhecida como a Munique brasileira, principalmente porque a cidade não só gostava, como apoiava os movimentos artísticos. Culturalmente, ela era menos provinciana e tinha aquele ar de cidade do primeiro mundo. As coisas iam acontecendo dentro de uma velocidade incontrolável. Aí eles apareceram. Chegaram assim tão de repente e acabaram me pegando de surpresa. Eles tinham um magnetismo pessoal, embora não deixassem transparecer isso de imediato. Eles mudaram a minha vida. Sábado, 9h30 da manhã, 3 meses antes. Esta é a história de August Louis Vanderbrack, que com suas míseras câmeras maravilhosas foram em busca de seus sonhos e mal sabiam que seriam atropelados pelo bonde da história. A quilômetros dali, os militares do 59º Batalhão estavam reunidos com o Conselho Superior de Guerra. Uma iminente revolução estava por vir. Os irmãos Vanderbrack realizaram grandes feitos cinematográficos. Foram os primeiros a registrar a tribo indígena dos Chetás, hoje em extinção. Foram também os primeiros a registrar as cataratas do Iguaçu, com imagens de extrema beleza e sensibilidade. Eu os conheci naquela época, quando me tornei Miss Brasil. E eles foram lá para filmar o evento. Havia candidatas de praticamente todos os lugares do mundo. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, etc. E eu me lembro que eles simpatizaram muito comigo, como se fosse um amor à primeira vista. No início eu não dei muita bola, mas depois eles me conquistaram. Hoje, revendo aquelas imagens, onde eu apareço com as outras candidatas, ai, me dá uma saudade.
não só daquela época, como deles também. Ai, eu até gostaria de revê-los hoje, mas eu sei que isso é praticamente impossível. É importante salientar que havia muitos interesses políticos na época e que o Estado se preparava para uma guerra iminente que, de certa forma, iria mudar todo o curso da história. Nesse período, os irmãos Vanderbroek enfrentavam sérias dificuldades financeiras que quase culminou numa falência total dos negócios. Eles eram um dos poucos a filmar, e o exército, o Comando Geral do Exército, acabou por convidá-los para registrar a Revolução. Os irmãos Vanderbroek mal sabiam que esse trabalho iria culminar numa grande avalanche. Mas, sem dúvida alguma, são imagens de um inegável valor histórico. Segunda-feira, 9h10 da manhã. Estava tudo pronto para aquela que seria a maior revolução de todos os tempos. A multidão acompanhava extasiada. Era tudo uma questão de horas. Toda a movimentação era registrada com minuciosidade pelos irmãos Vanderbroek. Terça-feira, 4h35 da tarde.
A guerra fora uma farsa. Podemos afirmar que o que aconteceu foi uma revolução que nunca houve, como ela é conhecida até hoje. O problema é que justamente por isso, por não ter acontecido absolutamente nada, houve uma única baixa de um soldado que morreu por engano durante os treinamentos e o exército não poderia, naquele momento, se envolver numa mistura de escândalo com incompetência. Daí que a coisa piorou para os irmãos Vanderbroek, porque alguém tinha que levar a culpa nessa história toda. E eles, como foram o pivô da história, já que o soldado morreu quando fazia pose para ser filmado. Ele não sabia que se tratava de uma câmera de cinema. Pensou que fosse fotografia, talvez. E a sociedade, é muito importante que se diga, estava vivendo em tempos nacionalistas. Aliás, um nacionalismo que praticamente não se vê mais hoje. Essa sociedade exigia uma punição imediata. E foi aí que a multidão se revoltou contra o acontecido. Dito e feito. Revoltada, a população sai às ruas pedindo justiça. A ordem deu lugar ao caos. Quinta-feira, 10h02 da manhã. Os irmãos Vanderbroek são presos acusados de assassinato e são imediatamente recolhidos no 59º Batalhão para evitar que o povo fizesse justiça com as próprias mãos. August e Louis são condenados pelo juiz O'Brien da Silva. Os irmãos Vanderbroek não tinham uma ideologia partidária. Talvez até faltasse a eles uma identidade política que definisse melhor o comportamento de ambos. Talvez eles até tivessem uma certa simpatia por determinada facção política, não se sabe ao certo. Agora, o que ficou claro é que eles não entendiam absolutamente nada de política. Eles fizeram um filme muito curioso sobre a Revolução chamada Pátria Reprimida, que documenta toda a mobilização da guerra. É um filme até bem elaborado, com uma montagem conceitual de forte inspiração soviética. Sabe que o filme contribuiu ainda mais para essa revolta popular. Inclusive, os manifestantes chegaram a destruir um cinema durante a sessão do filme. Talvez porque o filme mostrasse até um lado irônico e engraçado da Revolução, o que acabou ferindo os espíritos nacionalistas mais radicais, muito como na época. A multidão cercava o 59º Batalhão, clamando por justiça.
Uma comissão vai até o governador pedir a execução sumária dos 2 condenados. O caso abriu precedentes para a pena de morte no país. Sexta-feira, 3h45 da tarde. O corpo do soldado desconhecido, pivô da história, é enterrado com honrarias militares. Estavam presentes Catarina Brown, mãe do soldado desconhecido, e demais autoridades do exército. Um monumento é levantado para prestar a última homenagem ao soldado desconhecido. Tudo parecia certo, como 2 e 2 são 5. Mas o inevitável tinha acontecido. Misteriosamente, os irmãos Bunderbrook conseguem fugir sem deixar pistas, furando um forte esquema de segurança. A notícia se espalha como pólvora. Alguém teria facilitado a fuga dos irmãos. Uma série de suspeitos haviam sido levantados, entre eles o consultor especial da Casa Civil, Dr. Idelbrando Pernotti Filho, que jurou de pés juntos que estava esquiando na Baía de Guaratuba no dia da fuga. Nada ficou provado. Mas as principais suspeitas recaíam sob o assessor especial do Diretório do Exército, Dr. Perângelo Maximiliano Partano, que 2 dias depois morre em circunstâncias misteriosas. O general Pedro de Melo Pinto responsabiliza todo o corpo do Exército pela fuga dos irmãos Bunderbrook e aplica o maior castigo da história do Exército brasileiro, que ficou conhecido como o Dia da Marcha Ré. Por causa disso, o general Pedro de Melo Pinto é demitido por justa causa. Em seu lugar, assume o homem forte do Exército brasileiro, o temido general McEnroe. Segunda-feira, 3h07 da tarde. Vindo do Rio de Janeiro, o general McEnroe assume pessoalmente o caso para evitar um colapso na instituição. A multidão saúda o general McEnroe. Com a chegada do general McEnroe, um novo personagem sai de cena. Trata-se do Dr. Oppenheimer, o único homem que presenciou os bastidores do fato na época. Vivendo um exílio voluntário há mais de 30 anos na Europa, até hoje ele se recusa a falar do caso. Mas isso é ridículo. Colocar 2 homens despreparados no fronte. Qualquer pessoa que não entende do assunto sabe disso. Eu acho que eles foram injustiçados. Podem falar o que quiserem. Mas para mim, eles sempre foram e sempre serão inocentes. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em toda a minha vida. Fui eu que ajudei eles a fugirem da prisão. Fui eu. Se não fui eu teria feito do mesmo jeito. O general McEnroe pede a todos os setores da sociedade que se mobilizem para capturar os irmãos Bunderbrook. A ordem era: todo mundo procurando.
cadeia de lojas Compre Bem oferece um leitão a quem der pistas do paradeiro dos irmãos Bunderbrack. Enquanto isso, o general McEnroe manda tropas para revistar o estado por inteiro. Pressionado por setores da sociedade, a igreja se pronuncia excomungando os irmãos Bunderbrack. A sociedade sai às ruas em uma grande manifestação para pedir a imediata recaptura dos irmãos. A manifestação ficou conhecida como a Marcha pela Pátria, Família e Dignidade. Os agentes da ANCA, ANCA, vêm especialmente dos Estados Unidos para ajudar nas investigações. O caso tomava proporções ainda maiores. Uma das primeiras providências a serem tomadas foi a instauração de uma CPI. Os agentes da ANCA, ANCA, suspeitavam da ligação dos irmãos Bunderbrack com Lau Shipeng, homem forte da máfia tailandesa. Por determinação da comissão, o Estado confisca todos os bens dos irmãos Bunderbrack, incluindo uma mansão e 5 casinhas. O povo perguntava em coro: onde estariam os irmãos Bunderbrack? Este homem afirmou tê-los visto pular desta ponte. Uma multidão de curiosos se instala no local. Os agentes da ANCA, ANCA, tiram impressões digitais de toda a área. Mas nada foi encontrado. Eu não tenho dúvida alguma de que o exército os usou como testas de ferro para escamotear um fracasso que poderia extrair toda a legitimidade conquistada há anos. Eu creio que se os irmãos Bunderbrack representaram um personagem nessa história toda, foi a de vítimas de uma grande e espalhafatosa farsa burlesca. Henry Shapiro, porta-voz do governo. Irritado, McEnroe manda intensificar ainda mais as buscas. Desde o acontecido, houve uma suposição de que eles tenham ido para Hollywood e lá realizaram alguns filmes. Dentre eles, temos um registro que mostra a passagem deles pela Meca do cinema. Hollywood, Califórnia. Quarta-feira, 1h05 da tarde. E aproveitando a longa estadia deles em Hollywood, eles fizeram também os primeiros experimentos na tentativa de tornar o cinema sonoro. Depois eles venderam a ideia para a Warner Brothers, que continuou as experiências. Será fanhosa a voz do ator, terá sotaque, será o contratenor, será doce a voz da diva, terá ela um riso agudo. Não sou surdo, cinema que é mudo. Não sou surdo, cinema que é mudo. Agora, sempre há um questionamento para quem está dentro desse meio cinematográfico.
Por que o cinema é tão difícil de fazer? Será pelo fato de ser uma arte tão cara e fascinante? Ela atrai alguns malucos. Porque se dedicar a vida toda fazendo isso, só mesmo um doido varrido. E olhem que eu vou dizer uma coisa que pode até parecer um paradoxo. Os irmãos Lumière tinham razão quando eles afirmaram que o cinema é uma invenção sem futuro. As buscas se intensificam nos lugares mais recônditos do planeta. Enquanto isso, August e Louis Van der Broek são vistos em vários lugares. Começava uma onda de boatos que atrapalhava ainda mais as investigações. Well, what impressed me more in this case was the difficulty in finding the Van der Broek brothers guilty. There are lots of mistakes in the Brazilian authorities' investigation of the facts. First, the soldier was buried without an autopsy. Second, the Van der Broek brothers didn't confess the crime, but nobody asked them if they had killed the soldier or not. Third, there weren't documents to prove the crime. The only thing that the ANCA got was one war report from the High Command of the Brazilian Army certifying that they were the ones responsible for the murder of the soldier. Well, until that point, it wasn't our business. They asked us just to find the Van der Broek brothers and to give them to the Brazilian authorities. The best proof we got was the images of an ethnic parade in Brazil, where they appear disguised as countrymen. This confirms again the ability of the Van der Broek brothers in disguises. In these images, we can observe that their mustaches were false. False mustaches are commonly used in disguises, even nowadays. It's definitely been proved that these images are real and show they actually were the Van der Broek brothers. Passado alguns meses, o ritmo das investigações diminuía consideravelmente. O cansaço predominava. Suspeitos eram presos, mas nada era confirmado. Cansados, os agentes da ANCA, ANCA, abandonam a missão de saco cheio. Não suportando as pressões, o general McEnroe se demite e o processo é definitivamente arquivado. Mas a grande pergunta do século era: onde estariam os irmãos Van der Broek? Considering the facts, they probably went to Western Russia, where they were received by the local leader of the community, Dr. Rosina Ivanovich. And there they settled down and are still there. They never could be imprisoned because Brazil doesn't have an extradition agreement with this country. Louis Van der Broek casou-se com Ivana Manayeva e teve 3 filhos: Cícero, Prático e Heitor. August Van der Broek casou-se com Nectarina Trigubova e teve 2 filhos: Pedro Trotsky e Joel Baryshnikov. Os irmãos Van der Broek deixaram de fazer filmes para se dedicarem exclusivamente à agricultura, vivendo em pleno anonimato como pacatos cidadãos da pequena comunidade de Esmírnia. O que eu posso dizer é que eles foram meus amigos, meus amantes, companheiros, sócios, irmãos, primos, sobrinhos.
os donos da vila. Enfim, eles foram soldados desta vida que enfrentaram uma grande batalha. Eles sempre diziam que o cinema é um grande campo de batalha. Rússia Ocidental, 36 anos depois. Quarta-feira, 9h32 da manhã. Perguntados sobre o seu conturbado passado, eles apenas respondem com uma incógnita. Será a Mongólia mais feliz que o Sião?